Nós já queremos agradecer por tanto que o Senhor está a realizar. Inclusive, já quero agradecer ao Senhor por trazer o Padre Eduardo José nesta noite para estar com a gente. Na verdade, esta semana ele vai estar com a gente por mais dias. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, irmã. É uma alegria estar aqui nesse exército. Eu não venho sozinho. De onde eu vim, tem um pelotão lá em Igarapava, São Paulo, que chama Pelotão de Deus. Que eu trago, o Pelotão de Deus, que está em combate de oração, em batalha, e me confiou várias listas de oração. E hoje nós queremos rezar, não somente por esse pelotão, mas por todo o pelotão que está espalhado aí, exércitos e pelotões unidos em combate. Que maravilha, então, o pelotão de Deus, né? Nós vamos sim rezar por todas essas intenções que o Padre Eduardo José traz com ele, e a nossa família Exército de São Miguel acolhe, dá essas boas-vindas ao Padre Eduardo. Vamos rezar esta Ave Maria como nós costumamos, né? Fazer com cada enviado de Deus, cada enviado que o Senhor traz a esta família. Esta semana Deus nos presenteia com o Padre Gilvan hoje pela manhã, com o Padre Eduardo José, o Padre João Luiz também que chegará no final desta semana. Quantos mimos de Deus, nosso coração não é como agradecer, vamos louvar ao Senhor por tantos benefícios. Eu convido você agora, se você pode, fica de pé, estende as suas mãos sobre o Padre Eduardo e vamos rezar esta Ave Maria para que ele verdadeiramente esteja no coração de Nossa Senhora e seja, como nós costumamos dizer, não é boca de Deus, traga a palavra de Deus para cada coração e por meio da proclamação dessa palavra, muitas curas, muitas conversões possam acontecer em nosso meio, na sua vida e na vida de todos aqueles que você traz no seu coração nesta noite. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Padre. Amém, obrigado. E você que está aí nos acompanhando nesse exército de São Miguel Arcanjo, nós só podemos entrar no combate se nós estivermos armados. Não tem como ir para o combate sem as armas necessárias para tal combate. E é nesse combate que nós entramos, juntamente com essa comunidade e essa rede de intercessão, o Brasil inteiro rezando, combatendo com São Miguel Arcanjo, em favor das almas. Eu e você, nós precisamos estar armados. E armados com as armas certas. E não tem uma arma melhor para nós lutarmos do que a palavra de Deus, do que a Sagrada Escritura. Com o coração cheio, com os nossos celeiros cheios da palavra de Deus para vencermos. Se você pegar o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai perceber lá no início do Evangelho que quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, o diabo conhecia muito bem a Sagrada Escritura e começou a combater Jesus, usando dos versículos bíblicos, usando da própria palavra de Deus. E Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra de Deus, sendo ele a própria palavra. Jesus é a própria palavra, mas usou da palavra de Deus para vencer o tentador. E venceu. E o diabo saiu esperando um tempo oportuno. E esse tempo oportuno, ele se levanta contra os filhos de Deus. Vai dizer o livro do Apocalipse, ele combateu contra a mulher e depois veio combater contra a sua descendência. Então ele está esperando o momento oportuno. E o remédio que o Senhor deu para nós, a arma certa que o Senhor deu para nós, para mim e para você, é a sua palavra. O próprio São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então é a palavra de Deus que tem poder de cortar o mal, restabelecer a paz e converter o nosso coração. Por isso que eu queria que você, com a sua Sagrada Escritura, não dá para ir para o combate sem a palavra de Deus. Então pega comigo o Salmo 119, pode ser que em algumas Bíblias seja o Salmo 118. O Salmo 119, versículo 105.
A palavra de Deus é clara aqui para nós. O versículo 105 diz assim: lâmpada para meus passos é tua palavra. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz no meu caminho. O que o salmista quer dizer para mim e para você? Que a única maneira de clarear os nossos passos, de clarear os nossos caminhos, para que possamos colocar os pés no lugar certo, é a palavra de Deus. Ela é luz para os nossos passos, é luz, é lâmpada para os meus passos e luz no meu caminho. É interessante, você que está nos acompanhando, você que está agora me ouvindo, grandes estudiosos da Sagrada Escritura, que estudam o Antigo Testamento, rabinos, eles dizem para nós algo muito interessante sobre esse versículo bíblico. Eles dizem que Deus nunca vai iluminar o caminho todo para nós podermos passar, nunca, dizem eles. Eles dizem que essa lâmpada cujo salmo fala também não é um holofote muito forte que vai iluminar todo o caminho para a gente poder passar. Eles afirmam que Deus não vai iluminar todo o caminho para que a gente não se torne filhos mimados, mas pelo contrário, que nós aprendamos a abandonar a nossa vida e o nosso coração nas mãos de Deus. Então, o que eles dizem? Que lâmpada é essa? Eles dizem que é uma pequena lamparina que Deus coloca nos nossos pés na medida em que nós caminhamos. A cada passo, Deus ilumina os nossos pés para que a gente saiba onde colocar esses nossos pés. Então, eu levanto um pé, dou um passo, ali Deus ilumina com uma pequena lâmpada, mostrando apenas o lugar onde eu devo colocar os meus pés, para que eu possa caminhar na vontade de Deus. Sem iluminar todo o caminho, para que a minha vida inteira seja um eterno abandono nas suas mãos e que Ele continue sendo o Senhor das nossas vidas. É aquilo que vai dizer o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu me deixo conduzir como uma ovelha. Eu não tenho uma confiança em outras coisas a não ser no Senhor. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra do Senhor é essa lâmpada que vai iluminando os nossos passos, na medida em que nós vamos dando os passos. Por isso que é preciso caminhar sempre na certeza que Deus vai, na medida que eu vou andando, Deus vai colocando o seu chão e vai colocando assim, vai iluminando os meus passos e os meus pés. E eles afirmam a partir de uma fala do Mar Vermelho, por exemplo. Eles afirmam que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, a morte atrás do povo, representada pelos egípcios. A morte na frente do povo, representada pelo Mar Vermelho. Então, a morte rondava o povo de Deus que tinha saído do Egito. A morte estava à frente porque o mar era uma ameaça. A morte estava atrás porque os egípcios eram uma ameaça. Então, o que Moisés fez? Deus não abriu, dizem os rabinos, Deus não abriu o mar diante dele para que ele pudesse passar com o povo hebreu. Moisés entrou nas águas. E quando as águas chegaram nas suas narinas e que se esgotaram todas as possibilidades humanas, aí Deus realizou o seu milagre. Mas foi preciso que Moisés desse um passo. Foi preciso que Moisés entrasse nas águas e elas chegassem nas suas narinas. Ou seja, Senhor, agora tudo que cabia a mim eu fiz. Agora é chegada a tua hora. Realiza aquilo que cabe ao Senhor realizar. E nesse momento, Deus abriu o mar. E a morte que os ameaçava foi tragada pelo próprio mar. Então, a partir daí, é a mesma coisa que eles vão dizer nesse versículo 105. Quando diz que, na medida que eu vou caminhando, o que cabe a mim eu devo fazer, confiando que o Senhor fará aquilo que cabe a Ele. Cabe a mim trabalhar, cabe a mim caminhar, cabe a mim buscar o Senhor na sua palavra, como diz o profeta Isaías, procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O que cabe a nós é procurar. Agora, o que cabe ao Senhor é se revelar a nós e se entregar a nós pela oração. Então, o que cabe a nós é buscar as armas necessárias. Essas armas, essa arma que é a própria palavra de Deus, como vai dizer São Paulo lá na carta aos Efésios, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. E com ela,
nós vamos lutar e combater e venceremos o mal, porque tudo foi criado pela palavra, e a palavra de Deus, a grande diferença é que aquilo que Deus fala acontece, diferente das nossas palavras, porque nós não vencemos pela força das nossas palavras, nós venceremos a partir da força que se encontra na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Quando nós falamos da palavra, nós não estamos falando de um livro, nós estamos falando de uma pessoa. Jesus é essa palavra, Ele é a palavra que se fez carne e veio habitar no meio de nós. É interessante que se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, nós vamos compreender que palavra é essa, que luz é essa. Se a palavra é uma luz, que luz seria essa? Eu já disse o que os rabinos falavam dessa pequena lamparina, mas aqui o livro do Êxodo vai dizer outra coisa sobre essa luz. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor os precedia de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. De noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Então, durante o dia, uma nuvem sobre eles, para protegê-los do calor do sol e para que o povo de Deus não desistisse de caminhar deserto adentro. Durante a noite, era uma coluna de fogo, vista por todos os vizinhos. E que coluna de fogo era essa e para que ela servia? Essa coluna de fogo servia, primeira coisa, para iluminar durante a noite. Então, se a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é essa coluna de fogo, que ilumina durante a noite. Porque quando nós entramos num combate, na verdade é um combate contra as trevas. E nós precisamos ser iluminados, conduzidos pela bula, pela prescrição, pela palavra de Deus que nos diz aquilo que nós devemos fazer, a maneira que nós devemos agir. Então, a palavra de Deus é essa coluna de fogo que ilumina o caminho. A segunda coisa, a coluna de fogo servia para aquecer diante do frio. Então, para que nós não caiamos no meio da batalha, no meio da guerra, para que nós não percamos essa guerra, porque estamos nos sentindo fraquejados pelo frio que nos atormenta, a palavra de Deus é um fogo que aquece os nossos corações, e nos aquece na batalha, nos fortifica, é um fogo que nos põe de pé. E a terceira coisa, essa coluna de fogo, ela afugentava os animais peçonhentos e os animais selvagens que queriam também devorar o povo de Deus no deserto. Aí está o grande segredo. Se a palavra de Deus é uma lâmpada, a palavra de Deus é uma coluna de fogo que quer nos acompanhar na nossa travessia deserto adentro, para ser para nós, para nos aquecer e que nós não percamos as forças no meio do combate, no meio da batalha. A segunda coisa, ela quer clarear o nosso caminho. Senhor, para que lado eu vou? De que maneira eu venço esse inimigo? De que maneira eu venço esse combate, essa batalha? Ali está a palavra de Deus clareando e mostrando aquilo que eu preciso fazer e afugentando os animais selvagens e peçonhentos. Tudo aquilo que quer nos matar, tudo aquilo que quer nos roubar, tudo aquilo que quer tirar a vida dos nossos. É a palavra de Deus que, como uma coluna de fogo, vai afugentar o mal. Enquanto eu estou falando para você, o sentimento que me vem no coração é o Senhor dizendo que Ele quer colocar nas nossas mãos essa coluna de fogo que é a sua palavra, porque existe espíritos de morte que vão rondando as nossas casas e as nossas famílias. A palavra que me vem ao coração é espírito de suicídio e de desistência. Pessoas que se deixam devorar pelas dificuldades. E como único remédio para acabar com a dor e com a dificuldade é a própria morte. Então, o Senhor está me dizendo que nesse grande combate que nós estamos, tem pessoas buscando acabar com o sofrimento a partir da morte, a partir do suicídio. E o Senhor está querendo nos dar a arma certa para combater. O povo de Deus era ameaçado não só por inimigos humanos, mas o povo de Deus era ameaçado por animais selvagens.
devoradores. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão querendo devorar. É preciso que nós resistamos na fé, resistir no poder e na força da palavra de Deus. Há uma grande diferença quando nós entramos no combate de oração e que nós combatemos com a força da palavra de Deus. É muito diferente uma oração vazia, apoiada nas suas próprias forças, de uma oração toda ela plenificada pela palavra de Deus. Eu poderia dar um exemplo. Quando nós dizemos assim, por exemplo, numa oração, não que a oração não alcance o coração de Deus, mas uma oração pautada na palavra de Deus, ela chega mais rápido. É como se nós pegássemos a palavra de Deus e disséssemos: Senhor está aqui, e a tua palavra não pode mentir. Então, há uma diferença de eu fazer uma oração, quando eu faço uma oração: Senhor, eu estou pedindo agora por aquela pessoa, visite aquela pessoa, cure aquela pessoa. Senhor, tem espírito de morte rondando as nossas famílias, eu estou pedindo essa libertação. É uma oração, não deixa de ser. Agora, quando eu oro com a palavra de Deus: Senhor, a tua palavra me garante que onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. A tua palavra, Senhor, me dá certeza que tudo que eu pedir ao Pai, em teu nome, me seria concedido. A tua palavra me diz que ela é uma espada, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela chega a cortar o mal pela raiz, dividir a alma do espírito, e é no poder da tua palavra agora que eu quero cancelar todo o mal que se levanta contra a minha vida, contra a minha casa. Você está percebendo? A força que a nossa oração alcança quando nós oramos a partir da palavra de Deus. Quando é a palavra de Deus que conduz a nossa oração. Era assim a oração da Virgem Maria, era assim a oração dos discípulos de Jesus, toda ela pautada na palavra de Deus, toda ela conduzida pela palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus quer fazer comigo e com você. Ela quer conduzir os nossos passos. E se nós estamos num combate, e daqui a pouco vamos rezar o terço do combate, se nós estamos nesse grande exército de São Miguel Arcanjo, é preciso lutar com as armas certas. O Senhor está me dizendo que muita gente perdeu a guerra, muita gente perdeu a luta, muita gente perdeu a batalha, porque lutou com as armas erradas. E diante de tanta ameaça nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, o Senhor está querendo nos dar a arma certa, e a arma certa é a sua palavra. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a tomar posse dessa coluna de fogo que é a palavra de Deus. Tomar posse daquilo que o Senhor está nos dando como certeza de vitória, que é a sua palavra. Nós não queremos caminhar mais sem a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer aquilo que Adão disse para Eva: ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. É por isso que eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, ter tempo para ela, buscar, me alimentar. É aquilo que o Senhor disse para o seu povo no deserto: é preciso buscar o maná de cada dia, o maná cotidiano. A porção do maná de cada dia, e é isso que o Senhor quer nos dar pela sua palavra. Não podemos ser um povo vazio, e a partir da palavra de Deus nós vamos vencer. É uma guerra já conquistada, é uma vitória já conquistada quando nós lutamos a partir da palavra de Deus e nos revestimos da palavra de Deus. É interessante, o livro da sabedoria vai dizer outra coisa, além do combate. O livro da sabedoria diz assim: de fato, sabedoria 16, versículo 12, de fato, não foi erva nem pomada que os curou. Nós poderíamos dizer, não foi a erva nem pomada, erva que medicinal, não foi nem a erva e nem a pomada que os curou e os libertou. Olha o que diz a palavra de Deus: mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Então a palavra de Deus é arma contra o mal no nosso combate, e a palavra de Deus também é remédio que tudo cura. Aqui a palavra de Deus no livro da sabedoria está dizendo: a palavra de Deus cura tudo. Então é a partir da palavra de Deus que nós queremos começar.
É a partir da palavra de Deus que nós queremos entrar nesse combate na certeza da vitória. É a partir da palavra de Deus. E tem um testemunho belíssimo de uma mãe que estava em casa juntamente com a sua filha, e essa filha nasceu paraplégica. E ela estava na cama há anos, sem movimentos, ali na cama. Mas era uma menina, uma jovem, que conhecia o Senhor, que teve uma experiência com Jesus. E ela buscava armar-se para o combate todos os dias, lendo a palavra de Deus. Todos os dias ela buscava o seu maná cotidiano para vencer as batalhas contra a sua doença física, para vencer as batalhas, para não desistir da vida, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, sem poder se movimentar, sem poder se deslocar e ser dona, ter as rédeas da sua própria vida, se sentia muitas vezes escrava daquela cama ou da cadeira de rodas. E um certo dia, a mãe estava na cozinha, fazendo os seus trabalhos de mãe, de dona de casa, e ela estava no quarto com a palavra de Deus em mãos. E ela começou a ler o profeta Isaías no capítulo 53, quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Nesse momento ela deu um grito, a mãe ficou assustada e disse: o que está acontecendo, minha filha? Ela respondeu: mãe, eu descobri aqui na palavra de Deus que há 2000 anos eu já fui curada. Levantou da cama e andou. Eu descobri que há 2000 anos eu já fui curada. Eu não sei o que eu estou fazendo mais nessa cama. A palavra de Deus a curou. O livro da sabedoria diz: não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. E é esse remédio que eu quero trazer para você hoje. O poder, a força da palavra de Deus, que tem poder para nos curar, que tem poder para nos levantar. Você, mulher, que já desistiu do seu casamento, você que já está nos acompanhando aqui, mas deitada na sua cama, com a cabeça no travesseiro, em lágrimas, já querendo desistir de tudo, desistiu do esposo e desistiu da família. E quantas vezes no seu pensamento, você traz no pensamento: o que eu ainda estou fazendo nessa vida? É uma vida de dor, de sofrimento, de traições, de abandono, de solidão. O Senhor está dizendo para você, mãe, para você, mulher: há 2000 anos, há mais de 2000 anos, a palavra de Deus já lhe curou. Levanta dessa cama pelo poder da força da palavra. Se coloque de pé como uma combatente, porque o Senhor quer lhe levantar para levantar consigo toda a sua casa, a sua família. Se muitos lhe abandonaram, a palavra de Deus não lhe abandonou. A palavra de Deus ainda precisa ser luz para o seu caminho, precisa ser uma luz para os seus passos, lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Lá em João 8:12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então a palavra é uma luz, porque essa palavra é uma pessoa, essa palavra é Jesus de Nazaré. E é Ele que hoje quer nos levantar. Se nós queremos realmente entrar nesse combate, aqui onde está sendo gravado, onde nós estamos orando, eu posso ver irmãs e irmãos no combate, sim, mas todos muito bem armados. Armados na palavra de Deus, armados na força da sua consagração. E hoje nós queremos nos consagrar à palavra de Deus. A igreja nos dá todo esse mês de setembro para que nós nos consagremos ao poder e à força da palavra de Deus. Por isso você não pode ficar fora. É hora de católicos como eu e você. É hora de nós fecharmos aquela Bíblia na estante, com o Salmo 90, com a página toda empoeirada e amarela. Fechar aquela Bíblia e abrir outra, a Bíblia da cabeceira da minha cama. E não de deitar e não me levantar sem antes buscar o meu alimento, que é a palavra de Deus. Muita gente não é curada, muita gente não é liberta porque não busca na palavra de Deus a sua cura e a libertação.
aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que caiu nas mãos de assaltantes, aquela parábola do samaritano. O samaritano o tomou nos seus ombros, colocou na sua montaria e o levou para a hospedaria. A palavra de Deus é clara. Quando chegou na hospedaria, entregou 2 moedas para o hospedeiro e disse: cuidai dele até que eu venha. O que você gastar a mais, quando eu voltar, eu vou lhe reembolsar. Mas deu para ele 2 moedas. Santo Agostinho vai dizer que essas 2 moedas são a palavra e a Eucaristia. E é o que nós temos em toda a celebração eucarística. A palavra e a Eucaristia. As 2 moedas para que eu e você sejamos curados, para que eu e você sejamos libertos, para que a nossa vida seja uma vida erguida, levantada por Deus, e que o nosso combate seja um combate vitorioso no Senhor. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós lutamos as nossas guerras. E é assim que nós vencemos as nossas guerras. Pautados na palavra de Deus, revestidos do poder da palavra de Deus. Se você quiser vitória, se eu quero vitória, se nós queremos vencer nesse tempo em que estamos vivendo, é preciso buscar a palavra de Deus. Hoje, o desafio que eu lanço para você é se levantar onde você está, fechar aquela Bíblia da estante empoeirada e abrir outra, a palavra de Deus. Abrir essa palavra que precisa se tornar uma conosco. Carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. E se eu pego lá em Efésios, capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus. É São Paulo dizendo sobre a palavra de Deus. Olha, enfim, o capítulo 6, versículo 16 diz assim: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Empunhai o escudo da fé. Aqui eram 2 escudos. Um escudo grande do tamanho do homem, em forma oval, para proteger-se do combate perto, da pessoa que estava perto, do combate próximo. Então, se combatia pessoas que estavam lutando ali corpo a corpo. Então, aquele escudo era para proteger dos embustes de perto. Agora, existia aquele outro escudo que era redondo, que eles se cobriam para se proteger das investidas de longe, dos dardos das flechas. Então, eram 2 escudos. E esse escudo é a palavra de Deus, porque foi assim que Jesus venceu também o mal. Com o escudo de longe e com o escudo de perto. Em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé. A fé nos envolve, a fé é esse escudo. E se eu tenho fé na palavra de Deus, é o que nós continuamos agora. Com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação. Por que um capacete para o combate? Para que os nossos pensamentos não sejam desviados do pensamento de Deus. Ou seja, o capacete vai nos impedir de olhar para os lados e nós vamos olhar somente para a vontade de Deus. É claro que no combate nós precisamos estar bem espertos, mas a esperteza para nós no combate é estar de olho naquele que nos dá a vitória, que é o Senhor Jesus. E é assim que nós combatemos. A maneira de São Miguel, ele é o chefe desse exército, porque ele é que vai nos ensinar a combater. Da mesma forma que Jesus combateu o mal, é assim que São Miguel vai nos ensinar a combater o mal. Com escudo e mais, com o capacete, e agora empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus é a espada que nós precisamos para combater. E cortar o mal, cortar a cabeça do mal. Nós cortarmos a cabeça da serpente que se levanta para nos enganar. Nós estamos vivendo em tempos
que nós precisamos que o Senhor cumpra em nossas vidas aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 9. Ele cortou a cabeça e a cauda de uma só vez. E é assim que nós queremos hoje entrar nesse combate, com a espada que é a palavra, e cortar a cabeça e a cauda de uma só vez. Não é assim que se mata uma serpente? Batendo no meio dela, quebrando a sua, como se fosse a coluna, né? Quebrando, esmagando a cabeça. Então nós cortamos a cauda e a cabeça de uma só vez, a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus cura tudo, diz o livro da sabedoria. E é a palavra de Deus que quer alcançar você hoje. Por isso, você que está nos acompanhando, se você está com a sua Bíblia, deveria estar, para nós entrarmos nesse combate. Você pode trazer a sua Bíblia ao coração e dizer ao Senhor, da mesma forma que aquela jovem foi curada pela força da tua palavra, eu também, Senhor, quero ser curado pela força da tua palavra. É muito interessante que numa sagração de bispo, os outros bispos colocam o evangeliário sobre a cabeça daquele que está sendo sagrado bispo, para que toda a vida dele esteja debaixo da palavra de Deus, para que ele esteja debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da sombra da palavra de Deus, aquela mesma palavra com a qual tudo foi criado, que é o próprio Senhor. Quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, Jesus pegou o rolo da palavra de Deus, abriu, e quando ele terminou de dizer a leitura do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, enfim, Jesus disse, tudo o que acabastes de ouvir se cumpriu no meio de vós, porque ele era o cumprimento de toda a Sagrada Escritura. É interessante que no período bíblico, para que uma criança tivesse gosto pela palavra, infelizmente nós não tivemos isso. E é por isso que muitos não têm gosto pela Bíblia, gosto pela palavra, mas é pedir ao Espírito Santo, ele vai nos dar. A criança, quando ela chegava aos seus 12, 13 anos, e Jesus viveu isso, na sua festa da Bar Mitzvah, quando ele se tornava filho da lei. O que é filho da lei? Filho da Torá, filho da palavra. Na cultura judaica, uma criança com 13 anos, ela chega na idade da maturidade, e, ou seja, já está na hora dela viver toda a palavra de Deus, e mais, ela já tem que colocar a palavra de Deus em prática. Então, nessa festa, a criança ia para um ambão, igual eu estou aqui, e quando a criança começava a ler a palavra, a mãe da criança jogava sobre ela bombons feitos das frutas da época, para dizer para aquela criança que aquela palavra que ela estava lendo era doce como aquelas balas, aqueles bombons que estavam caindo sobre ela como chuva. Eu fico imaginando a Virgem Maria fazendo isso, com Jesus pequeno, 12, 13 anos, na sua bar mitzvah no templo, e ela jogando os bombons, e Jesus olhando para ela, mas sou eu a própria palavra, sou eu que vim dar gosto, a senhora está jogando sobre minhas balas, mas sou eu que vim dar gosto à humanidade, dar gosto de eternidade. Por isso que aquele mudo, Jesus tocou a saliva, primeiro disse, Éfata, abre os ouvidos, e Jesus pegou da sua saliva, tocou na boca dele para dizer, eu te dou gosto pela eternidade, eu te dou gosto pelo céu, eu te dou gosto pela palavra, eu sou a palavra que veio dar gosto para todas as coisas. Por isso, se você quer vencer o combate, essa palavra precisa ser doce na sua e na minha vida. Caso contrário, nós entramos no combate e vamos sair machucados, feridos, porque nós não temos as armas certas. São Miguel à nossa frente, a Virgem Maria nos ensinando a pisar a cabeça da serpente e a palavra de Deus como espada, cortando o mal pela cabeça e a cauda de uma só vez. É isso que nós queremos pedir ao Senhor hoje. Dai-nos, Senhor, o poder da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a força da Tua palavra. Nós não queremos mais entrar no combate sem a espada que é a Tua palavra. Senhor, eu estou pedindo por todo esse exército espalhado no Brasil inteiro, e quem sabe até fora dele.
Senhor, eu quero pedir pelas casas, por aqueles que estão reunidos agora em combate conosco. Devolva para nós, Senhor, um amor pela Tua palavra. Como os rabinos dizem, Senhor, a criança precisa ser engordada pela palavra de Deus, como um boi é cevado no estábulo. A lei que entra na infância, a palavra que entra pela infância, ela entra pelo sangue e sai pela boca, pelos lábios. É como como o Senhor mesmo vai dizer, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Por isso, nós estamos pedindo aqui, como esse exército, pedindo ao Senhor que Ele nos dê um amor apaixonado pela Sagrada Escritura. E você, aí onde você está, você pode repetir comigo que não foi nem a erva e nem pomadas que nos curaram, mas a Tua palavra, Senhor, que cura tudo. Hoje eu quero dizer para você, não serão nem pomadas e nem as ervas medicinais que curarão você e a sua casa, mas a palavra de Deus que cura tudo. E você pode dizer, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que na Tua palavra eu encontro a pessoa de Jesus Cristo. Na Tua palavra eu encontro a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E aquele que o segue não caminha nas trevas. Senhor, a Tua palavra hoje precisa ser para mim e para esses meus irmãos e irmãs espalhados no Brasil inteiro em oração. A Tua palavra para nós hoje precisa ser essa coluna de fogo. Aqueça o nosso coração diante do frio, meu Deus. Diante do inverno que se levantou na vida de tantas pessoas. Pessoas que desistiram de si mesmas. Pessoas que estão, Senhor, mergulhadas em remédios. O Senhor me mostra uma farmácia inteira numa casa. Caixas e caixas de remédio de tarja preta. Pessoas em depressão, em síndromes do pânico. O Senhor me mostra uma pessoa com a mão no peito, porque ela não tem lugar dentro da sua própria casa. Ela sente o coração disparado, ela vai para o quarto, ela não consegue ficar, ela vai para a cozinha, não consegue ficar, fica rodando dentro de casa. A sua casa é como se fosse uma casa até assombrada para você, de tanta dor, de tanto sofrimento interior. Senhor, a Tua palavra hoje precisa nos tirar, meu Deus, precisa nos tirar desse inverno que se levantou contra nós. Senhor, o Brasil está vivendo um inverno eterno de confusões, Senhor, de pessoas depressivas, com síndromes de pânico e transtornos de ansiedade. Quantas pessoas, meu Deus, que não sabem mais para onde ir, perdidas, desanimadas. Senhor, eu estou pedindo agora que a Tua palavra, que é essa coluna de fogo, possa agora aquecer os nossos corações. Nós estamos Te pedindo um batismo pelo poder da Tua palavra, que aqueça o nosso coração, que queime, meu Deus, como um fogo os nossos corações. Foi isso que os discípulos de Emaús experimentaram enquanto o Senhor estava falando. Eles sentiam seus corações, Senhor, ficarem aquecidos, queimarem. Eu estou pedindo pelo Brasil, queima o coração desses que estão nesse exército agora e de todas as pessoas que estão recebendo oração através do combate desse grande exército de São Miguel Arcanjo. Eu estou pedindo ainda, Senhor, que essa coluna de fogo seja hoje para nós aquela coluna de fogo que vai iluminar os nossos caminhos. Eu estou pedindo pelas mães e pais que estão orando pelos seus filhos perdidos, pelos seus filhos que acabaram perdendo a cabeça no casamento, acabaram perdendo a cabeça numa paixão desenfreada por amantes, por traições, famílias destruídas pelo adultério, porque acabaram perdendo a cabeça e se deixaram enganar, não tinham o escudo, não tinham o capacete. Eu estou pedindo que essa coluna de fogo, Senhor, venha clarear o caminho e que toda mentira seja exorcizada e que a Tua verdade comece a reinar. E por fim, Senhor, que essa coluna de fogo agora afugente os animais peçonhentos, não domesticados e selvagens.
que querem devorar. Como diz em João 10:10, Senhor, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então que essa coluna de fogo, que é a tua palavra, possa afugentar o mal que ronda as nossas casas, querendo destruí-las. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, a força da palavra de Deus. Nós oramos com a espada do Espírito. Nós oramos com a espada que é a palavra de Deus.